Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, certo? Chega de prova, né, gente? Agora vamos começar a trabalhar com a nossa segunda parte, tá? Então as notas de vocês serão lançadas até sábado. Até sábado nós teremos ali as notas da prova, dos trabalhos e das recuperações, certo? Nosso novo assunto, a gente deixa a microeconomia e começa a trabalhar com macroeconomia agora, certo? Então macroeconomia é aquele ambiente amplo, a gente deixa de pensar pequeno e começa a pensar grande, que é o ramo da economia que observa e mede e tira conclusões em larga escala sobre fenômenos econômicos. Este estudo é feito olhando para os itens que alteram a situação econômica de uma cidade, estado, região ou país. A partir daí ocorre a análise e interpretação do seu desempenho. As análises da macroeconomia são pautadas e se relacionam com indicadores econômicos diversos, entre eles produto interno bruto, renda nacional, níveis de preço, taxa de juros, desemprego, investimento, consumo, comércio internacional, entre outros. Agora falaremos sobre assuntos atrelados à macroeconomia. O primeiro deles refere-se aos mercados da macroeconomia. A macroeconomia acompanha o movimento de 5 mercados. Bens e serviços indica o preço de produtos e serviços, além da quantidade da produção nacional. Mercado de trabalho mede quantas pessoas estão conseguindo participar do mercado de trabalho, quanto tempo estão levando para isso e o número de pessoas fora dele. Além disso, regula também os valores dos salários. E se a oferta de profissionais de uma certa profissão ou de uma certa área está aumentando ou diminuindo. Monetário. Analisa a inflação do país, assim como a oferta, impressão de papel pelo Banco Central e a demanda da nossa moeda. Títulos. Observa quem lucra ou quem tem prejuízo com investimentos. Divisas. Avalia a balança comercial do país, ou seja, os volumes de importação e exportação, além das transferências de dinheiro associada a essas transações. Qual é a finalidade da macroeconomia, então? A finalidade da macroeconomia é entender quais elementos alteram a realidade econômica do país, também o quanto eles estão fazendo isso e quais são os efeitos dessas mudanças para o desenvolvimento nacional. Dessa forma, é possível controlar as variáveis e reagir, estabelecendo políticas para frear possíveis ameaças e garantir ao país as condições necessárias para que ele se desenvolva. Para chegar nesse desenvolvimento, existem alguns objetivos que a política macroeconômica vai desenvolver e perseguir. É sobre eles que vamos falar nesse exato momento. Enquanto isso, vamos abordar os objetivos da macroeconomia, crescimento da economia. A ideia é estimular o aumento da capacidade e gerar riqueza, o que se dá através de um controle das tendências da macroeconomia e com a observação dos seus efeitos na microeconomia. O pleno emprego acontece quando todos aqueles que estão aptos a trabalhar conseguem encontrar uma oportunidade em pouco tempo. Essa é uma das metas da macroeconomia pela sua forte influência sobre outros fatores econômicos. Em um cenário de desemprego, a população perde poder de consumo, porque está sem uma fonte de renda. Com isso, as empresas deixam de faturar e, por consequência, o PIB cai. Observe que há um efeito cascata na economia, ou seja, há menos dinheiro para se investir em setores estratégicos, como educação e saúde, por exemplo. Para evitar essa sequência de perdas, a macroeconomia estuda maneiras de combinar fatores econômicos de forma a levar ao pleno emprego, estabilidade de preço. Esta meta está relacionada a não deixar que a população perca poder de compra, o que acontece especialmente quando os salários não estão aumentando na mesma medida que a inflação. Quando os preços sobem com frequência, as pessoas acabam comprando cada vez menos. É típico o caso que o salário perde o valor de um mês para o outro. Com isso, a economia desacelera e novamente o PIB cai. Controle inflacionário. O controle inflacionário também se relaciona intimamente com o poder de compra da população. Afinal, o principal sintoma da inflação alta é o aumento nos preços, mas os efeitos vão além disso, e não quase uma cascata. A redução do consumo prejudica as famílias e faz com que os empresários tenham medo de investir aqui.
já que a demanda por produtos está caindo e os custos dos produtos da produção sobem. Com isso, o cenário no mercado é de instabilidade, o que faz com que os projetos sejam congelados e muitos possam perder empregos por causa disso. O controle inflacionário também influencia na força da moeda nacional perante o mercado internacional. Inflação alta faz com que a moeda se desvalorize. Então, o país passa a resgatar ainda mais para importar os artigos que precisa, o que também desequilibra a balança comercial e os gastos do governo. Mas o que é política macroeconômica? Uma política macroeconômica é um apanho de ações e decisões tomadas por um governo para garantir que ele irá cumprir as metas e alcançar os objetivos que traçou para o desenvolvimento econômico de um país. Para isso, agentes como o próprio governo e o Banco Central vão usar de instrumentos para garantir que isso aconteça. São eles: política cambial, controle de taxa de câmbio para a nossa moeda; política comercial, facilidade ou não para as importações e exportações; política de renda, controle de preços e de salário; política fiscal, impostos cobrados para a população em geral e de empresas; política monetária, quantidade e disponibilidade de moeda e títulos públicos para serem comprados, incluindo ainda a política de juros, como a taxa Selic. As decisões são tomadas em cima de estudos e análises aos fatos que são observados pela macroeconomia. E quais são os 3 pilares da economia? A política macroeconômica é dividida em 3 grandes pilares, estabelecidos como uma forma de reger a macroeconomia no país. São eles: o controle da inflação do país, uma taxa de câmbio flutuante, uma meta fiscal de arrecadação de gastos. A união das políticas criadas para controlar cada um desses fatores ficou popularmente conhecido como tripé econômico brasileiro. Muito bem, gente. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre os principais conceitos ligados à macroeconomia. Desejo a vocês bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha.